Existem momentos em nossa vida em que passamos por caminhos tão difíceis que até nossas forças parecem desaparecer. Tomados pela inquietação da alma, tentamos a todo custo encontrar soluções por nossos próprios meios. E quando você se dá conta, os problemas parecem tantos que simplesmente não consegue mais carregar. E é exatamente nesses dias em que o coração parece sobrecarregado, quando os problemas se acumulam de tal forma que já não sabemos mais por onde começar, que uma verdade eterna ecoa, forte e viva. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Porque é ali, nesse lugar secreto, no abrigo do Deus Todo-Poderoso, que a alma cansada encontra descanso. É nesse refúgio seguro que o medo perde força, que o peso da ansiedade se desfaz e que as preocupações deste mundo são colocadas diante daquele que nunca perde o controle de nada. Hoje, eu quero te convidar a mergulhar comigo no Salmo 91, um convite ao descanso, à proteção e à certeza de que Deus nunca te abandona, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. O Salmo 91 começa com uma declaração que não é apenas uma frase bonita. Não é poesia, não é metáfora. Mas uma promessa verdadeira, viva, real e eterna. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você lê isso, não está simplesmente ouvindo palavras soltas, mas está ouvindo o próprio Deus, o Pai que te criou, que te vê, que te conhece, dizendo: vem, aqui é seguro, aqui você descansa, aqui você não está sozinho. Isso não parte de qualquer pessoa, mas de um Deus que não falha, que não erra, que não se engana, que não volta atrás no que promete. É a voz de um Pai que não decepciona, que não abandona, que não desiste. Um Deus que não se distrai, não se cansa, não muda de ideia. A sombra do Onipotente é esse lugar onde as preocupações não têm mais domínio, onde o medo não tem mais espaço, onde a ansiedade não grita mais tão alto e onde a alma cansada, aflita, sobrecarregada finalmente encontra descanso de verdade. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é visitar Deus de vez em quando. É viver na presença dele todos os dias. É tornar a comunhão com Deus parte da sua rotina, da sua vida, do seu respirar. Porque quem vive debaixo das asas do Pai encontra descanso, paz e proteção. Mesmo quando o mundo está desmoronando lá fora. E sabe, às vezes esperamos que Deus nos livre das batalhas. Mas Ele nos oferece algo ainda maior. A segurança de que, no meio das batalhas, Ele luta por nós. O Salmo continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isso é mais do que uma declaração, é uma decisão diária. Confiar mesmo quando a lógica diz que não. Descansar mesmo quando tudo ao redor parece inseguro. Crer mesmo quando os olhos não conseguem enxergar saída. E aqui mora um dos maiores segredos da vida com Deus. Fé não é a ausência de medo. É a decisão de permanecer, mesmo com o medo presente. É entender que Deus não é apenas socorro no momento da dor, mas abrigo permanente para quem decide morar na sua presença.
sua vida não está à deriva. Você não está perdida. Há um Deus soberano te conduzindo, mesmo nos dias silenciosos. Talvez, nesse momento, você esteja se perguntando: mas como descansar em Deus no meio de tanta dor? Como confiar em meio ao caos que me cerca? Parece algo tão inalcançável, difícil. Sabe, a resposta não está em algo complexo, distante ou inalcançável. A verdade é que é muito mais simples do que parece. Tudo começa quando você se aproxima dele. Não é sobre rituais, fórmulas ou merecimento, mas sobre relacionamento. Quanto mais você se aproxima, quanto mais se permite estar perto, mais percebe que existe um amor tão grande, tão real, tão palpável, que as palavras se tornam pequenas diante da grandeza do que se experimenta na presença de Deus, nos dias bons e nos dias maus. É nesse lugar secreto, de comunhão, intimidade e conversa sincera com o Pai, que nosso coração é moldado. Então, começamos a entender quando Paulo diz em Filipenses 4:11: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E o texto do Salmo continua: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não significa que não haverá lutas, mas que mesmo em meio às guerras da vida, você está guardada, protegida, sustentada. E sabe, talvez você não perceba, mas há livramentos acontecendo sobre sua vida todos os dias. Livramentos que você nem viu, nem percebeu. Portas que Deus fechou para te proteger. Pessoas que se afastaram porque Deus sabia que não te fariam bem. Situações que não avançaram porque não estavam nos planos do céu para você. Às vezes, o cuidado de Deus se manifesta em coisas que, na hora, parecem negativas, mas depois entendemos. Era livramento. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, já aproveita e se inscreve aqui no Florescer na Fé, ativa o sininho e deixa seu like, porque aqui a gente cresce, floresce e fortalece a nossa fé todos os dias, juntas. No final do Salmo, Deus nos faz uma promessa linda sobre aqueles que confiam e habitam na sua presença. Ele diz: porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Que palavra poderosa, que promessa cheia de amor. Deus não te abandona no dia da dor. Ele te coloca em lugar seguro. Ele te sustenta quando suas forças acabam. E mais do que isso, Ele te responde. Então, não se esqueça. Você é vista, cuidada e protegida. Sua vida está nas mãos dele. E hoje, se você se sente sobrecarregada, ansiosa ou perdida, lembre-se: quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa e confia, mesmo em tempos difíceis. Se de alguma forma, essa palavra encontrou espaço no seu coração, que ela não pare em você. Compartilhe com alguma mulher que você ama, porque às vezes uma simples palavra pode ser o abraço de Deus que alguém precisa. E se você ainda não faz parte dessa jornada, inscreva-se aqui, ative o sininho, porque toda semana tem um sopro novo de fé, esperança e cuidado para a sua alma. Me conte aqui nos comentários o que ficou marcado no seu coração hoje. E que juntas possamos seguir cultivando fé, espalhando amor e florescendo na presença de Deus.